trazendo uma mensagem. Por exemplo, Jesus veio trazer a mensagem do Evangelho. Evangelho em grego é evangelion, significa eu, boa, angelos, vem de mensagem, mesma palavra cognata, boa mensagem. Mas não tinha só o Evangelho de Jesus Cristo. São vários evangelhos. Por exemplo, quando vinha de uma batalha, vinha o quê? As boas notícias da batalha, se o exército do país tinha vencido, né? Então, por isso chamava Evangelion também, porque era uma boa notícia, ou seja, o país venceu naquela batalha. Então, aqui, a igreja de Sardes, nós já vimos aí, o Sina já deu uma panorâmica, mas, só falando algumas coisas, por exemplo, a cidade de Acre, né? Então, ficava lá em cima, a Acrópole. Uma das coisas mais importantes na Acrópole era o quê? Local de refúgio, se tivesse guerra. E 2, também os templos principais, a adoração dos deuses, porque era no local mais alto, mostrando a altitude do tamanho desse Deus em relação. Nós vemos isso no Antigo Testamento, que tinha Deus da altura, Deus da planície, né? Isso é muito comum também nos povos gregos. Então nós vemos isso. Outra coisa, também de difícil acesso. Então era uma cidade militarmente muito poderosa. Como nós vimos aqui na região da Lídia, tinha o quê? Um poder bélico muito grande e era considerado uma fortaleza inexpugnável. Muito difícil entrar ali. Sendo que, por causa da confiança de ser uma cidade rica, de ser uma cidade militarmente poderosa, uma colocação geográfica muito boa, eles pensavam que era o quê? Não poderiam ser derrotados, sendo que em 214, Antíoco III, que só lembrando, o Alexandre o Grande nasce em 356, morre 33 anos depois, 323. Mas com 20 anos, Alexandre domina todo mundo da época. Aí a gente pergunta, mas por que isso aconteceu? Porque Alexandre foi tutoriado por Aristóteles, entre os 3 maiores filósofos de todos os tempos da Grécia, né? Então Aristóteles tutoreia Alexandre vai dominando, com 33 anos morre abruptamente e é quadridividido o seu território, o seu domínio. E dentre os 2 generais mais poderosos tinha Antíoco e Seleuco. Por isso nós vemos em vários locais Antioquia. Nós vemos isso em vários locais, várias cidades com esse nome, em homenagem a Antíoco. De Antíoco I vem uma dinastia. Então nós estamos aqui em 214, Antíoco III. E para a gente que lê mais a Bíblia no contexto perto de Jesus Cristo, teve o Antíoco IV, que foi o pior rei para os judeus. Então ele dominou e ele entrou no templo e profanou o templo. Aí vocês vão de lembrar que tem uma festa dos judeus em dezembro chamada Festa de Hanukkah, que os macabeus rededicaram o templo ao Deus de Israel. Então, aqui nós temos o quê? Uma fortaleza militar, uma cidade rica, uma cidade poderosa, que eles pensavam que eram indestrutíveis. Sendo que em 214, Antíoco III invadiu pelos desfiladeiros, abriu o portão da cidade e destruiu muito da cidade, e provando assim que eles não eram tão autossuficientes assim. Então essa derrota fragorosa marcou o quê? Um tempo de quê? De queda da cidade. A cidade foi dominada pelo Império de Antíoco e ela se tornou uma cidade que vivia muito do passado. Então, quando essa carta foi escrita, para alguns 70, aproximadamente 65, 70 depois de Cristo, para outros historiadores, teólogos, aproximadamente 90. O apóstolo João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Ele morreu com 85 a 90 anos de idade. Tá? Então, aqui, quando ele escreve para Sardes, é a segunda igreja que eu queria que você guardasse, que não tem elogio nenhum. Uma cidade o quê? Muito autoconfiante, não precisa de Deus, não precisa das orações. Outra coisa que eu queria falar é ali a sinagoga. Onde tem uma sinagoga daquele jeito, qualquer cidade, se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver
o apóstolo Paulo faz 3 grandes viagens missionárias. Aonde ele entrava e tinha uma sinagoga, é porque ali tinha uma comunidade judaica muito forte. E aqui realmente teve uma comunidade judaica muito forte. Antíoco III trouxe de uma leva só mais de 2.000 judeus, forçadamente para cá, para virem para cá. E o que marca Israel de todos os outros povos é o quê? A questão da religião. Por isso que Israel não acabou. Nós vimos em 1948 o retorno do Estado de Israel. Mas a forma que a história vai mostrando é que a religião mantém os judeus com as suas crenças e assim por diante. Então aqui tinha uma comunidade judaica muito forte. Lembrando do que eu falei na primeira igreja. Tem a perseguição do Império Romano, a igreja do Senhor, e tem também a perseguição judaica. Os judeus não estão aceitando mais os cristãos às sinagogas. Então, judeus convertidos são expulsos. Eles começam a ser perseguidos também nessa cidade. E aí, o contexto do Apocalipse é o contexto de perseguição, de sofrimento, né? Muitos perdiam seu emprego porque eram cristãos, né? Tinha aqui, por exemplo, organizações de guildas, artesãos de várias modalidades. Quando tinha essas guildas aqui, era obrigado também a adoração dos deuses das guildas. E o cristão não se dobrava diante disso. Então eles eram expulsos, perseguidos e muitos presos e mortos. Outra coisa importante aqui sobre o Apocalipse, a gente tem uma ideia, né? A gente vai recebendo de forma tradicional que João estava na ilha de Patmos encarcerado, preso, que não é verdade. Porque se ele tivesse preso, ele já tinha sido morto de cara. O Império Romano não aliviava. Ele estava sendo perseguido, então ele vai para a ilha de Patmos para poder fazer a sua obra e os escritos que aqui nós temos. Então, aqui também o Apocalipse apresenta Jesus como que? O Senhor, né? O Senhor não só da igreja, mas o Senhor de toda a história. Por isso que ele está falando aqui nesses termos. E aqui ele continua: da igreja de Sardes, esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui muita gente me pergunta, ué, mas 7 Espíritos? Então é um politeísmo? Não. Número 7, se você não ler com a cabeça, com a chave hermenêutica do texto, o número 7 é da totalidade. 7 Espíritos são os 7 Espíritos, o Espírito de Deus. Que nós vemos lá em Isaías, quem quiser ver depois, capítulo 11, versos 2 e 3. Que fala de 7 características do Espírito de Deus. Então, o autor está falando que o Espírito Santo está ali, o Espírito de Deus, e as 7 estrelas. Se você ler no capítulo 1, 7 estrelas são os 7 pastores dessas igrejas, que são os anjos da igreja. E diz aqui: sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto, que nós já falamos. Então tem glamour, tem riqueza, tem fortaleza, e a igreja também está acompanhando isso, que a igreja também é fruto disso. Está pensando que é o quê? Uma igreja viva, mas aos olhos de Deus é uma igreja morta. E Jesus fala: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos, o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui eu queria deixar exatamente isso. Muitas vezes, quando nós temos acomodação, tranquilidade, parece uma ideia contrária, né? Todos nós procuramos confiança, nós procuramos estabilidade, mas às vezes isso é ruim, porque nos impede de crescer, né? A necessidade faz o sapo pular. Ninguém vai procurar coisa difícil, não é verdade? Mas às vezes vem a dificuldade. E essa igreja, ela tinha fama que está viva, mas ela, aos olhos de Deus, estava morta.
né? E também aqui fala que Jesus viria como ladrão. O ladrão não marca horário com a gente, né? Falar assim, ó, vou passar na sua casa, Marley, em tal horário, manda um e-mail para o Mohamed, né? Lá no consultório dele, ó, estou passando aí. O ladrão não faz isso. Ele não avisa. Ele vai na hora que a gente menos espera. Jesus está se comparando com esse ladrão, que ele vai voltar para pedir contas a essa igreja. E o que ele encontra nessa igreja? Não encontra roupas brancas, encontra roupas sujas. Mas Jesus chama a igreja, como eu falei, ao arrependimento, porque ele ama essa igreja. Chama ao arrependimento para que a igreja volte à prática das primeiras coisas, volte à prática da vida com Deus. E aqui ele fala que vai confirmar o nome daqueles que não se mancharam as suas vestes na indignidade. Ele confirma diante do Pai e diante dos anjos que está nos céus. E aqui ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra que eu queria trazer de meditação para fechamento é o seguinte, como está a sua vida? Eu não vou, por exemplo, prestar contas da Fabiana naquilo que ela tem que prestar contas. E olha que ela é minha esposa, né? Dos meus filhos, não vou nisso não. Eu tenho que prestar contas daquilo que Deus me deu como responsabilidade sobre a Fabiana e sobre a igreja. Agora, e você? Você também vai prestar contas da sua vida a Deus. E como está a sua vida? Essa é a pergunta. Porque muita gente fala assim, eu sou cristão. Ah, mas o cara nunca foi nem na missa do galo, né? Para falar que é cristão, né? A pessoa não pratica. Quem é cristão é discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que segue. E Jesus Cristo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, né? Então tem o que? De eu me deixar levar pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor. E outra coisa, a última coisa que eu queria falar. Quem é discípulo de Jesus Cristo, procura a igreja de Jesus Cristo. Quero dizer uma coisa, o que define tudo é aquela pergunta que Jesus faz para os discípulos. Quem os homens dizem que eu sou? E uns dizem, estão dizendo aí que é bom falar do que os outros dizem, né? Estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é um dos discípulos, um dos profetas. Aí Jesus vai ao ponto, e vós? O que vocês dizem sobre mim? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Filho de Deus é Deus, né? Eu e o Pai somos um, da mesma substância. E aí Jesus Cristo fala o quê? Não foi carne nem sangue, não foi homem quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Jesus define todas as religiões na face da terra. A definição de Jesus. Quem é Jesus para essa religião? Se Jesus não é Deus, não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus, como o apóstolo João diz, um Jesus fabricado. A imagem e semelhança do homem. E a segunda coisa, mostra que nós não podemos ver a Jesus se Deus não abrir os nossos olhos. Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não por ele. Jesus falou, não foi o homem que te revelou isso. Não foi você que teve capacidade. Mas foi meu Pai que está nos céus. Se Deus não abrir os nossos olhos, nós não enxergamos a Jesus. 2 discípulos, depois da ressurreição, caminhando com Cristo, Jesus chega e toma logo uma atacada deles. Sobre o que vocês estão conversando? Eles viram assim, mas tu és o único aqui em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos. Eles deram um corte em Jesus, né? Porque eu não sabia com quem estava falando. E aí falaram assim, Jesus, que era tido como Messias, mas nós vemos que era um dos profetas, mas ele está morto. Jesus falando com ele. E vão caminhando, e Jesus vai falando sobre os acontecimentos historicamente. A conversa está muito boa, mas está ficando de noite. Eles puxam Jesus para dentro da casa, falam, não vai embora não, fica conosco aqui. E aí, quando eles vão pôr a mesa, Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. E Jesus, some. E aí um deles fala para o outro assim, o nome de um é Cleopas, e o outro a Bíblia não diz. Quando ele nos falava, o nosso coração não nos ardia? E voltaram para Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, longe de Jerusalém. Voltaram para lá e falaram assim, Jesus ressuscitou. Mas eles só conseguiram ver isso, porque Deus abriu os olhos. Se Deus não abrir os nossos olhos,
Nós vamos às vezes estar andando do lado de Jesus e não sabemos que é Jesus. E perdemos o Jesus, o Todo-Poderoso. Deus tenha misericórdia de nós, que nós não nos acomodemos. A nossa vida vai passar. Né? Também que não tem tábua aqui para você bater. Vamos passar. Daqui a pouco a gente vai passar. E o que vai ficar para as nossas vidas é ter Jesus ou não ter Jesus. Essa é a diferença. Que Deus tenha misericórdia. Nós não estamos aqui por acaso. Não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo. O Senhor nos reuniu aqui nesse local tão maravilhoso, tão belo, de tanta história, de tantas coisas, Senhor. Pai, a história está escrita para que nós possamos aprender com os erros dos nossos antepassados. Pai, essa igreja era uma igreja rica, mas o Senhor estava longe dessa riqueza, porque a tua riqueza era a riqueza espiritual. Essa igreja era uma igreja abastada, pensava que tinha o Deus Todo-Poderoso, mas não tinha. O Senhor não está no meio da teologia da prosperidade, que o que vale é quanto nós temos em dinheiro ou em bens ou em coisas que nós podemos obter. O Senhor está no coração das pessoas. O Senhor tenha misericórdia de nós, que quando o Senhor voltar, o Senhor possa nos elogiar. O Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. O Senhor falar de nós aquilo que, ó Deus, é melhor. Que o Senhor possa falar, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez em nós pela tua misericórdia. Nós queremos te agradecer, queremos te louvar, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos e nos dando a visão perfeita do Senhor, que nós te adoremos nesta tarde. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.